Ex-bruxa revela o que acontece por trás dos rituais que ninguém te conta. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós temos compartilhado por aqui. Deixa o teu like nesse vídeo e também compartilha com alguém que precisa assistir esta mensagem. Não esqueça de apertar no botão de hypar, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. No episódio de hoje, nós vamos conferir ao testemunho da pastora Ellen Cristiano. Ela conta suas experiências de quando ela era uma bruxa de alto escalão. Esse vídeo, irmãos, ele nos traz reflexões e aprofundamentos sobre como funciona o reino das trevas. Eu te convido a assistir esse corte comigo e depois a assistir o episódio completo lá no canal Resgatando Valores. Eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar a sua vida. O canal Palavras Eternas é o local onde todo cristão encontra vídeos de testemunhos que fazem com que a sua fé e a sua vida espiritual sejam ativadas e aumentadas em Deus. Assista comigo até o final e seja impactado. Vivi processo na minha vida entre 1978, foi quando eu nasci, né? No dia 2 de fevereiro. E por incrível que pareça, os meus pais vieram para São Paulo para iniciar a vida. Para iniciar a vida. O meu pai, ele foi metalúrgico, ele foi chefe, né, dos metalúrgicos na Vox e trabalhou com, né, o nosso presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. É mesmo? O meu pai tomava cerveja com Lula, na época, quando eles trabalhavam juntos. E o inimigo, ele entrou na minha família e destruiu o meu lar nessa época. Eu era bem pequenina, né, com 1 ano de idade, 2 anos de idade. Então, nesse período, a minha vida foi destruída na cidade de São Paulo. Nós morávamos em Santo André, né? Nós tínhamos um apartamento em Santo André, em São Bernardo, e outro em São Bernardo dos Campos. E hoje o Senhor tem me trago para essa cidade. Hoje eu estou aqui em Boituva, né? Coisa linda. Com a oportunidade de falar que o Senhor me resgatou, né? Que bênção. Então, assim, de falar a grandiosidade, Ele tem resgatado tudo aquilo que foi perdido lá atrás. O Senhor, Ele resgatou com muita excelência. Okay. Né? Com muita excelência. E quando nós vamos olhar, eu nasci, né, no dia 2 de fevereiro, com um nome que foi, né, consagrado uma entidade, mas né, algumas pessoas me perguntam, e aí, pastor, eu tenho que trocar de nome? Não, você orou e quebrou, acabou, né? Porque muitas pessoas não sabem significados. Muitas pessoas não sabem significados. Mas, enfim, nasci num lar disfuncional, porque é onde era para ter tudo dar certo, para tudo dar certo, mas deu errado, porque pelo princípio que o meu pai foi ensinado, um homem, filho de um pastor, que foi criado dentro da igreja, ele deixou ali sua fé e se batizou ali na igreja católica para casar com a minha mãe. E eles, não sei, né? Eu sei que foi o inimigo que trabalhou ali para disfuncionar aquele lar. Ele, com 2 anos de idade, eles se separaram. Então, eu fui uma criança que eu tinha tudo nesse período, né? Meu pai, ele tinha um cargo alto na Vox, então eu tinha babá que cuidava de mim, eu tinha enfermeira, eu tinha uma vida, assim, de nível, né? De classe média. Mas o adversário tirou tudo. Então, quando nós começamos a olhar o princípio, a necessidade do princípio numa família. Eu achei interessante e queria que você também deixasse um pouco mais claro. Você disse assim que o inimigo entrou. Sim.
como que o inimigo entrou? Qual foi a oportunidade dele entrar para destruir? Porque é interessante você Sim. explicar isso, né? Sim. Porque às vezes tem lares e famílias que estão sendo destruídas e nem elas sabem como, por que está sendo destruída. Exatamente. Isso é espíritos? São espíritos, né? Dentro da sua pergunta, todas as vezes que o Senhor nos fala, segue, me obedece, entendeu? A Bíblia diz assim que aquele que obedece, ele colhe bênçãos. Mas aquele que desobedece, ele traz para si maldição. O meu pai foi criado dentro de princípios de obediência, mas ele deixou ser levado pelo coração, pela paixão. Ele largou todos os princípios que ele foi criado pelos pais da palavra para viver esse amor, essa paixão. Então ele deu uma legalidade. Ele deu uma legalidade. Então, assim, a partir do momento que eu largo todos os princípios e começo a viver a minha vida do meu jeito, o adversário, ele tem total acesso a, aos poucos, entrar e influenciar. Então, aquele lar passou a ter bebida, aquele lar passou a ter agressões. E ele ficou totalmente disfuncional. A língua dos dois não se encaixava mais. A língua dos dois não se E era encaixava. tudo isso que o inimigo queria, Era né? tudo Para isso. destruir. É bem isso que o adversário faz, né? E a gente vê nos dias de hoje. Então, o cuidado do princípio, em manter o princípio. Aquilo que você aprendeu com seus pais, à luz da palavra, nós temos que ter o cuidado de guardar e manter, né? Porque se você se desvia, né? Se desvia desse princípio, você dá espaço para que entre outras coisas, ou espíritos obsessores, espíritos familiares, ou demônios, qual seja o nome que cada um queira dar, né? Mas, enfim, para as trevas entrar. Então, foi um lar disfuncional, o casamento acabou com 2 anos de idade, o casamento deles já tinha chegado à falência, e isso é triste, porque uma criança, quando está dentro de um lar, aonde os pais se separam, ali aparentemente a mãe e o pai se resolvem, mas as crianças ficam marcadas. É verdade. Elas ficam totalmente marcadas. E leva para a vida toda. Para a vida toda. Eu tinha a marca que eu olhava para a torneira e via a água descendo da torneira. Eu chorava e dizia assim, olha, a torneira é meu pai e a água é minha mãe. Nossa. Olha o nível, olha o nível. Eu ficava horas olhando para a torneira e dizia, a torneira é o meu pai e a água é minha mãe. Eu tinha uma necessidade dessa junção dos dois juntos, mas eu não tive. Então, tive, né, o apoio de familiares como avós, como tios, que passaram a cuidar de mim. Minha mãe me leva para a casa deles, né, e com meus 7 anos eu passo a estar ali naquele ambiente que tinha ali aquele cuidado, mas também uma família que não sabia o que é dar um abraço, não sabia o que é mostrar o afeto, demonstrar o afeto, né? Então, eu fui crescendo com essa necessidade do afeto, uma necessidade de um carinho, de um colo de mãe, daquele abraço. E eu fui crescendo, sabe? Eu cheguei a cantar no coral da Igreja Católica, sabe? E eu tinha prazer de ir para a Igreja Católica ali, porque minha avó me levava e cantava ali, mas dentro de mim tinha um vazio muito grande, porque eu queria muito mais do que estar dentro de uma casa. Eu louvo a Deus por ter tido eles. Sim. Sabe? Para cuidar de mim, porque eu cheguei até aqui porque eles me deram esse suporte também. Mas faltava em mim, eu tinha aquela necessidade. Cadê o meu pai? Por que ele não cuidou de mim? Por que a minha mãe me deixou? Por que eu fui deixada para trás? Por que eu fui abandonada? E eles não te visitavam? O meu pai não. O meu pai, ele sumiu. Aí, por um período, ele sumiu. E a minha mãe, esporadicamente, aí entrou nos vícios. E às vezes que ia me visitar, a maioria das vezes estava alcoolizada. E era, assim, um sentimento muito ruim de abandono, de solidão. Sabe? Era um sentimento muito ruim de aonde eu me pego. E a minha avó muito guerreira, mas era o tipo de vó, menina, levanta e vai lavar, vai passar, vai varrer, vai fazer isso. Delegava as coisas. Acorda, já acabou o tempo, 6 horas da manhã, o meu avô estava na porta, e aquela coisa muito, sabe? Então, assim, aquela sensação de filha amada, sabe? De Nunca filha, teve. não. E foi um período complicado, e assim... Mas então o tempo passou,
né? O tempo passou. Cheguei à minha idade, que morava no interior, não tinha como continuar estudando. Completei o primário, né? E ali, com meus 14 anos, eu tinha só 4ª série, sabe? Porque era um interior que não tinha como. Os meus avós... na verdade, eu estava sendo preparada para ter filhos, casar ali e ter filhos, acabou. Entendeu? Não tinha nenhuma expectativa de vida. Não tinha perspectiva, não tinha nada. Mas eles estavam me dando o que eles tinham, né? Me lembro do meu avô sempre foi um paizão para mim. Amoroso, maravilhoso. Ele era mais próximo, mas também ele não conseguia demonstrar em abraço, em afeto. Ele tinha aquele comportamento de demonstrar em assim, eu vou te dar balas, eu vou te dar pipocas, coisas assim, e eu via esse cuidado dele comigo. Enfim, aos 14 anos, meu pai decide ir lá nesse interior me buscar para que eu passe a estudar, porque eu precisava de concluir, a minha vida precisava de continuar. E ele queria que eu tivesse essa oportunidade, porque ele, dentro dele, ele não queria que tivesse acabado o casamento. Mas, devido a uma influência maligna, atingiu muito os meus pais. A minha mãe se perdeu também. O meu pai começou a se perder nas drogas. A minha mãe passou a se perder nos vícios, né, do álcool. E quando eu digo álcool, não é cerveja, não. Era cachaça mesmo. Minha mãe chegou a um nível de cachaça não funcionar. Ela tomava álcool, assim, ó. Ela pegava o vidro de álcool e virava o álcool. E ela ficou, assim, totalmente presa nisso. Então, ela não teve condição nenhuma psicológica de me resgatar, para estar com ela, de cuidar de mim. Porque o inimigo trabalhou muito isso também nela, sabe? Para tirar isso dela. Então, não conseguia emprego e aquela coisa, aquela vida totalmente disfuncional. E você tinha irmãos ou você era filha única? Não, filha única. E eu via, né, as coleguinhas com pais, falando de pais, de irmãos, eu achava aquilo... Como eu queria viver isso, algo tão simples, mas eu queria ter isso. E por que eu não posso ter? Algumas coisas que aconteceram, né, foram muito marcantes, mas o tempo passou e o meu pai conversando em uma conversa com meu avô chorou muito porque ele tinha um amor muito grande, mas ele me liberou para que eu fosse para Belo Horizonte, né, para estudar, e ele falou, eu confio no senhor, Cristiano, então pode levar, ele dizia, pode levar minha Nina para estudar. E ali foi um desligamento que doeu muito também, né? Porque, apesar de tudo, eu já tinha um vínculo com eles, né? Tinha primos ali, que no período de criança a gente tinha aquelas brincadeiras. Enfim, a gente brincava naquela época, né? Porque a gente brincava de rouba-bandeira, queimada, gostoso, né? Carrinho esconde, né? Isso. Então, ali... Hoje a gente não vê as crianças brincando dessa forma. Nem dá, né? Não dá. Hoje é celular, é rede social, hoje é... E o perigo também está à porta, né? Então, assim, eu tive o período ruim dessa ausência, né? De ser ensinada no princípio, de ter a ausência de uma família, mas também eu tive períodos bons, né? Tive tios que me amaram, me acolheram da melhor forma que eles puderam, né? E minha mãe tentou por algumas vezes me resgatar, ela não teve condição... enfim, psicológica, emocional, e o adversário a aprisionou. O meu pai, por aprisionou. Ela ficou bem aprisionada. Se afundou na bebida? Se afundou na bebida. Minha mãe chegou ao médico, parece que deu para ela 3 meses de vida, porque ela chegou a vomitar os órgãos. Meu Deus. Deu uma cirrose. Ela chegou a pôr os órgãos para fora. O Senhor reconstituiu tudo. Hoje minha mãe é uma mulher lavada, remida no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor resgatou minha mãe, que era algo que eu queria ver muito. Resgatou minha mãe. Hoje é uma mulher de Deus íntegra, que está ali firme, mas é firme, não é, vamos dizer, ser crente, não, ela é cristã. E hoje ela é uma mulher que ela foi ungida. Transformada, né? E foi ungida evangelista na casa do Senhor. Glória a Deus. Sabe? Então é uma guerreira, porque também ela já foi até Andarilha. De tanto que o inimigo aprisionou, ela ficava pelas estradas, ia de uma cidade a outra. Tipo, a pé. andante, Andarilho, andante. O inimigo aprisionou ela tanto dessa forma. Mas hoje ela é uma mulher que o Senhor Jesus tem honrado ela em tudo. E eu fico admirada. Ela tem 70 anos, ela é mais nova que eu. É novinha, mas toda em cima, cheia de saúde. Não tem problema de saúde nenhum. O Senhor Jesus fez a limpeza. Ela não tem problema nem de pressão, ela não tem nada.
Então, bênção, e o né? tempo foi passando, aí meu pai, né, me levou para Belo Horizonte e ali combinamos, ele com todo amor, né, vou cuidar de você, você vai ter uma vida, você vai estudar e todo aquele projeto. Só que nós esquecemos que quando o princípio da palavra de Deus é abandonado, por mais que o homem faça projeto, ele não consegue concluir. Uhum. Meu Deus, isso é muito sério. É muito sério. Porque quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, em obedecer os princípios e seguir as diretrizes do Senhor, aí nós temos a proteção do Senhor e nós temos ali a sua ajuda para vivermos aquilo que estamos projetando. E quando nós não temos, e debaixo de tanto atritos, debaixo de tantos transtornos, a pessoa ela tende a ter a mente fraca e ser influenciada por forças malignas. Então, o meu pai, ele tinha uma intenção boa, mas ele não conseguiu pôr em prática, porque ele não conseguiu manter o princípio de ser filho adorador de Jesus Cristo. Ah, mas o Senhor puniu? Não, simplesmente o adversário aproveitou o espaço. E ele escolheu, né? Ele escolheu. Ele escolheu por causa de um casamento, né? Ele escolheu como Sansão fez escolhas erradas. Uau! Sansão, né? Nós vamos ver sobre Sansão lá em Juízes 14. Então a gente vai ver que Sansão ele fez escolhas, não ouviu os pais, e Sansão fez escolhas de quê? Casar com mulheres, se envolver com mulheres estrangeiras. E ele sabendo que não podia. Então o meu pai, ao invés dele influenciar a minha mãe, ele foi influenciado. E não falando sobre religião, não. Falando sobre a palavra de Deus. Sim. Não é uma troca de religião, não. É a palavra, princípios bíblicos, que é para todo ser humano na face da terra. Se não for levado, não for observado, vai ter disfunções na vida. Querendo acreditar ou não. E aí o meu pai, com toda boa intenção, trabalhava muito bem. Ele sempre passou por muitas empresas, né, de renomes, porque meu pai, sempre um homem muito inteligente. Ele era super inteligente, hoje ele é falecido. Ele era muito inteligente, um homem muito educado, um homem muito culto. E ele só trabalhava em empresas de renome, sabe? Várias. Então ele não tinha dificuldade de eu sair de uma hoje, daqui a pouco eu estou em outra. Ele tinha bom relacionamento com as pessoas. Tinha. Mas aí ele vai te levar para esse lugar. Bom relacionamento e tinha um currículo que as empresas, né, logo queria. Ele, de repente, ele me leva para morar com ele com uma intenção maravilhosa, porém, um devido tempo, ele estava ali fazendo alguns bicos, foi fazer um carreto, né? Que ele tinha um caminhão, e foi fazer um carreto. Ele fez um carreto para o Pai de Santo, né? Ele queria, né? Trouxe o Pai de Santo para o bairro onde nós morávamos. E ali, quando ele fez esse carreto, uma das imagens, quando ele desceu o morro, que ele foi segurar um pouco, frear, uma das imagens caiu e quebrou o pescoço, a chamada pombagira. E aí ela caiu e quebrou a cabeça. Mexeu na ninhada. Meu pai ficou desesperado. Filha, chegou em casa falando, filha, estamos perdidos porque agora nossa vida está amarrada, porque eu quebrei a imagem do... Você tem noção, a nossa vida vai ficar travada? Eu falei... Deixa disso, pai. Isso não existe. Só que dentro de mim sempre teve uma necessidade de conhecer o oculto, sabe? Porque lá atrás também o meu nome, Janaína, ele estava ligado a Iemanjá, porque nasci no dia de Iemanjá. Então tinha todo um ocultismo, uma influência espiritual ali. E eu vim quebrar isso depois que Cristo me resgatou e me trouxe o entendimento que eu vim quebrar. Mas eu vivi debaixo dessa influência durante muito tempo. Então dentro de mim tinha um despertamento, uma sede de conhecer o outro lado. E quando ele me disse isso, eu falei...
Nada, isso é besteira. Nessa altura, a gente estava numa vida onde ele já tinha me matriculado na escola, para mim, então agora tudo era novo ali. Para mim tudo era novo, né? Eu saí do interior, né? Aquela menina boba que não sabia ir na esquina, tinha o sotaque da roça, e cheguei na escola, os meninos... É né, bonito o seu sotaque ainda. Não, mas agora a gente Tá lapidada, né? mas aí os meninos faziam o chamado bullying. Hoje é o bullying. Na época os meninos falavam faziam bullying, porque eu era muito, né, matuta mesmo. E, enfim, muito assim, inocente. E comecei a ter amizades. E ali, quando aconteceu esse episódio dele frear, assim, e quebrar, ele chegou naquele desespero, e eu falei, nada, pai, não liga para essas coisas, isso não existe. E aí, de repente, ele falou assim, existe, e eu estou com muito medo. Aí a minha campainha toca, nossa casa toca, daqui a pouco aquele líder espiritual nos visita, e ele pega e fala, olha aqui, filha, quem está aqui? E ele já todo preocupado, eu vou pagar a imagem. Não, senhor Cristiano, fica à vontade. Fique à vontade, não precisa de pagar nada, porque eu vim aqui fazer um convite. Hoje eu preciso do senhor e da sua... O senhor quer me pagar? Aí ele falou, sim, eu vou te pagar, porque meu pai sempre foi um homem muito justo, muito correto com as coisas dele. E eu vou te pagar. Aí ele falou assim, então tá bom, vamos fazer um acordo, faça uma visita para nós hoje. Vamos ter uma reunião lá no nosso terreiro, e eu quero que o senhor e sua família, né, o senhor tem na sua família, sou eu e minha filha, então eu quero que vocês nos visitem lá hoje, vai começar às 19 horas, era uma sexta-feira, eu falei, pai, aí meu pai ficou muito feliz, né, e falou, sim, apertou a mão, fez o acordo, e falou, nós vamos sim. Falou por ele e por mim, tá tudo certo. Aquele homem não demorou, voltou, porque meu pai estava ali no horário de almoço, né, ele precisava voltar a trabalhar. E ali aquele homem voltou, foi embora. E aí meu pai falou, tá vendo como ele é bacana? Que homem, e que homem sensacional. Não cobrou nada, foi apenas uma visita. É lógico que nós vamos, com todo o prazer. Eu quero estar perto de um homem assim. Eu falei, eu não vou. Eu tenho prova na escola. Meu pai falou assim, fica tranquila. Na segunda-feira eu vou lá e digo para sua professora que você estava passando mal para ela repetir a prova. E eu não queria ir. Mas ele falou assim, não, você vai e acabou. E aí meu pai me levou. Nessa altura, meu avô tinha falecido, meu avô ele demonstrava para mim uma paternidade, a qual eu não tive até aquela idade. Então, o meu avô demonstrava uma paternidade. Então, de repente, quando eu chego naquele local, a princípio eu vi todo aquele ritual acontecendo e de repente veio um espírito, né, incorporado em um homem, por nome de Zureta Rainha, e veio, me abraçou e me disse, eu sou sua mãe de outras vidas. Meu Deus. E aquilo ali, ela começou a dizer, eu vi você vivendo isso, toda a sua carência, eu vim cuidar de você. Aquilo ali me quebrou por inteira. E eu falei... O próprio demônio? O próprio demônio. E eu falei assim, você vai cuidar de mim? Nunca mais vai me deixar sozinha? Nunca mais vai me deixar desamparada? Na área que você tinha o frustramento, né? Uma carência. E por eu não conhecer a palavra, porque eu ia para a igreja com a minha avó, mas eu não tinha esse ensinamento, né? O que é a palavra do Senhor. Eu nem pegava. Eu via na casa da minha avó a Bíblia aberta no Salmo 91. É só isso. A capa estava amarelona. Era só isso que eu sabia de Bíblia. Salmo 91 aberto ali. E ali aquele abraço, sabe? E aquelas palavras entraram como a serpente com Eva, sabe? Meu Deus. Aquela coisa foi lá dentro, assim, sabe? Chorei bastante. Ela falou, não chora mais, porque seu sofrimento acabou. Eu vou cuidar de você. Você se sentiu abraçada? Me senti abraçada. Me senti assim, agora eu vou ter uma mãe para cuidar de mim. E ali começou aquilo ali, aí o tempo passou, sabe? E eu saí daquele local ali, rejubilando com aquela sensação. Poxa vida. Não tô sozinha. Não tô sozinha, vou ter uma mãe para conversar. E ela falou assim, todas as vezes que você quiser conversar, você pode me chamar, porque eu vou estar com você. Eu vou dar um sinal, porque eu vim para cuidar de você.
E ali eu saí conversando com meu pai, agradecendo, e ele falou, você gostou? Que bacana, né? Aquela coisa toda. E aí o tempo passou, eu vou resumir, né? O tempo passou e ali continuamos ali frequentando, e ele de repente, eles começaram a falar coisas do meu pai, que era como se fosse coisas erradas, começaram a trazer, meu pai começou a ver alguns comportamentos, ele começou a ver, não, isso aqui não é do bem, isso aqui é do mal. E uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu cheguei, eu vi um altar muito grande, era montado com Jesus Cristo na cruz, assim, morto na cruz, e ali vinha os santos todos, né, da Igreja Católica, assim, e embaixo vinha, assim, os orixás, e debaixo vinha as pombagiras, depois vinha as hierarquias diabólicas, todas elas ali naquele altar, como se fosse um congado, um altar, tem um nome específico, mas que me fugiu aqui agora. E aí eu olhei para aquilo, eu identifiquei com o que eu via na casa da minha avó. Eu falei, eu estou no lugar certo. Se tem os mesmos que tem na casa da vovó, é porque é de Deus. Tá tudo bem. Aí eles começaram a falar algumas coisas pro meu pai, e o meu pai começou a ficar constrangido, e meu pai começou a não querer ir mais. E aí, nesse mesmo período, o meu avô já tinha falecido, eu tinha, né, meus familiares tinham perdido contato com meu pai, meu avô foi sepultado sem eu ficar sabendo. E aquilo ali me chocou muito, mais trauma, porque... E o meu avô, agora onde eu vou ver o meu avô? Não me deixou despedir do meu avô. Aquilo ali foi aumentando a revolta, porque eu tinha uma revolta por não ter os pais juntos, e eu queria sempre ter, né, e não tinha. Mas ali, por outro lado, eu estava sentindo o consolo, porque agora eu encontrei uma mãe que estava dizendo que nas outras vidas era minha mãe. Sabe o que ela dizia para mim? Eu sou a sua mãe, é que eu fui do passado, a mesma mãe da Tina Turner. Gente, que absurdo. Meu Deus. Parece história de contador, de pescador. Eu era a mãe da Tina Turner e eu vim para ser sua mãe. Uau, eu me senti, falei, poxa, então eu tenho um parentesco com a Tina Turner? Falei, me senti o máximo. Mas por que eu acreditava? Aonde estavam os princípios? Para me ensinar que tinha espíritos enganadores. Não tinha princípio. Não tinha princípio. Tudo que vinha, você acreditava. Tudo que vinha, eu acreditava. Principalmente naquilo que estava visivelmente, eram imagens. Então, parecia, pelo que você está contando, parecia ser tudo verdade. Exatamente. Porque era aquilo que você estava procurando há anos dentro de você. E aquilo que eu precisava, eu necessitava muito. Eu tinha uma carência imensa, sabe? Então, e aí o tempo passou. E aí o que aconteceu na morte, falecimento do meu avô. E daqui a pouco começaram a manifestar ali e dizer o quê? Filha, me chamando, meu avô me chamava Genuína. Ô, Genuína! Ô, Genuína! Acende uma vela para mim, Genuína. E eu falava, vovô, e aí chorava e ficava naquela carência. Meu avô aí vinha, né, incorporado naquela Genuína, falando tantas coisas. E você achava que era seu avô? Eu achava que era meu avô. E aí começou a acalentar mais o meu coração. Agora eu tenho uma mãe e o avô que eu não despedi. Então agora eu tenho o meu avô. Toda vez que eu quiser falar com o meu avô, eu sei aonde buscar. Meu Deus. E teu pai pensava o que disso tudo? Meu pai, ele saiu, né? Ele não gostou, ele não teve coisas lá que ele não concordou. Até nessa altura aí ele estava lá. Aí depois que começou a acontecer algumas coisas, ele falou, não. Aí os olhos dele se abriu, ele falou, não é lugar pra gente. Porque ele tinha um conhecimento lá no passado, né? Isso, Inclusive, né, dentro disso a gente pode tratar a questão de que o cuidado de ensinar o filho, né? No caminho. Não apenas levar para a igreja. Porque se ensinamos no caminho, né? Que é tirar de um lugar sem conhecimento e transportar para um lugar de clareza, aí aquela clareza fica registrada. Então pode vir qualquer engano que ele vai estar registrado aqui. Opa, não foi isso que eu aprendi, não.
Como você não teve isso, Eu não agora tive. você passa a acreditar Eu naquilo passei a que não é acreditar. verdade. Aí foi aquele processo todo. E quando eu vi, eu estava bem afundada. E aí meu pai já não quis ir mais. Meu pai saiu e eu continuava indo. E toda vez que eu ia, chegava em casa, eu tomava uma surra. Em alguns Ai, lugares meu era uma Deus. pisa. Ele te batia? Batia, eu te proibia de ir nesse lugar. E eu falava, vai me matar, mas eu vou continuar indo. Porque lá eu encontrei conforto, sabe? Meu Deus. Então, assim, aí começaram, sabe, as brigas. E ele passou a beber mais, né? Trabalhava na semana, no finais de semana ele estava ali sempre bebendo muito. E descontrolado e não sabendo educar uma filha de 14 anos. Não sabendo. E aí você era uma criança, né? Nós não tivemos convívio. Eu me separei, eu me distanciei dele com 2 anos. Ele foi me resgatar com 14 anos, com 13 para 14. Então agora ele Muito pega... tempo, É muito longe. tempo. Ele pega uma filha agora que ele não sabia nada dela. E quer mandar. E quer mandar. Na verdade, ele até podia, por Ele ser pai, podia. mas ele não ia ter autoridade, E né, exatamente. sobre- E se ele não tinha a sabedoria de Deus, a instrução de Deus, ele ia mandar de forma o quê? Impondo, batendo, impedindo. E isso aumentou a revolta. Que foi assim que ele fez contigo. Isso. E aí ele, cada vez que ele batia, ele era muito grandão, né? Muito aquele homão, altão, né? Com a mãozona, assim, cada vez que ele batia, e eu sentia muita dor, sentia machucada. Eu já tinha dor, assim, sabe? Dores dentro de mim. E eu falava, agora que eu vou mais. Se eu quer bater, o senhor bata. Então o senhor mata. Ele falava, você vai ser rebelde. E aí fiquei. Aí, já nesse período, envolvi com as amizades de escola. E com as amizades de escola, e aí veio o processo da droga, dos vícios, da bebida. Você se envolveu com tudo isso Com tudo também? isso. E drogas, vício, bebida. E aí o tempo foi passando e comecei a desenvolver. Fiquei bem aprofundada ali. Comecei centro, comecei umbanda, com quimbanda. Fui subindo de nível. Eles foram olhando. Eu acredito que o adversário sabia que Deus tinha um projeto na minha vida. Por isso que ele acelerou. Porque, na verdade, tudo tem uma etapa. Mas na minha vida foi um processo bem acelerado. Eles trabalharam comigo bem rápido. Vamos trabalhar, você é médio, vamos desenvolver, porque queremos levar você ao alto nível. E ali fomos desenvolvendo, fui sendo trabalhada, né? Ali fui a cada vez mais me apegando naquilo ali, naquela ilusão mentirosa, né? De que eu tinha uma mãe. Todas as noites eu só dormia com ela fazendo carinho, tá? Carinho no meu rosto. Ela vinha? Vinha à noite, eu dizia, mãe, você tá aqui? Você chamava de mãe? Sim, mãe rainha, você tá aqui? Gente, olha só, rainha, Zureta rainha. Inclusive, tem uma hierarquia de demônios que eu não vou trazer aqui, porque a gente não tá aqui para ficar falando isso. Sim, e até sim. porque são tantos, porque aí não dá. Mas Zureta rainha, que é considerada a rainha que trabalha no alto nível da prostituição da mulher rica, da mulher chique. Esse demônio, né? Ele trabalha naquelas mulheres chiques, empoderadas. Sofisticadas. Aquelas prostitutas, aquelas acompanhantes de executivo. Então, essa Zureta rainha, ela se classifica como uma mulher ilustre, chique. Ela dizia que ela era a minha mãe. Tem a questão das hierarquias. Tem um demônio chamado Zureta Kalunga. Ela vem direto da África. Ela faz linha cruzada Brasil com África. Ela vinha algumas vezes para fazer alguns trabalhos, trazer algumas instruções mais fortes. E tem o nível da Zuretinha, aonde as menininhas, hoje nós vemos um nível de menininhas meio assim descabiciadas, aquelas menininhas assim, muito no ditado popular, a vida louca. Eu ainda converso muito com a minha filha sobre isso, sabe? Mas quem age por trás disso são as pombagiras Zuretinha, que agem na fase de adolescência. Sabe? Então, assim, aquela pombagira, ela dizia pra mim que ela era minha mãe. E ela estava no nível de que no inferno, o demônio fazia tapete vermelho para ela passar. E você acreditava em tudo que essa mulher falava? Tudo? Não tinha como não acreditar. Não. Foi a única verdade que foi me apresentada. Que absurdo. A única verdade que foi me apresentada. E esmiuçada. Então, a responsabilidade hoje em dia da Igreja de Cristo anunciar a verdade clara.
Nós temos que parar de ficar pregando para massagear o ego das pessoas. Nós temos que parar de pregar para massagear o ego. Porque queremos igrejas cheias e massageamos o ego. Temos que pregar a verdade. Porque se nós não pregamos a verdade, lá fora Satanás tem pessoas para fazer isso. Ele faz. E ele copia, né? De uma Ele copia forma a verdade dele. A verdade dele que é a mentira. que faz muitas pessoas acreditar que é E ele aquilo é faz isso com verdade. propriedade. Ele faz isso com propriedade. Sim. Porque assim, da forma que foi feito comigo, foi a É única assustador, Ellen. a única verdade que eu conheci. Então foram dentro de pontos que eu precisava. Eu tinha uma dificuldade com a minha figura, sabe? Eu me achava muito feia. E eles começaram a trabalhar dizendo que eu era linda, maravilhosa. Que eu tinha uma boca... Eu sofria bullying na escola. Olha o tamanho do beiço. Olha o bocão. Sabe o que eles começaram a falar? Seus lábios são lábios maravilhosos, como o da Naomi Campbell. Vou te fazer modelo conhecida no mundo inteiro. E começaram a trabalhar isso. E eu comecei, aquilo ali começou a entrar. Isso foi por muitos anos? Isso foi período de 5 a 6 anos, Bastante. sabe? Até eu chegar no mundo da moda, mas voltando lá. Eles começaram a trabalhar, tô resumindo porque é muito grande. Sim. E tem coisas que eu não vou nem entrar em detalhe, porque algumas pessoas entraram no meu Instagram e falaram assim comigo, assim, pastora, isso aí foi pessoa da minha equipe que me trouxe. Me ensina a fazer um feitiço, eu pago. Sério? Diante do Espírito de Deus. Me ensina a fazer. Deixaram mensagem lá. Vão atrás dos feiticeiros, quer aprender, Aqui. procura uma pessoa que mexe com Entrou isso. lá no direct. Porque- A senhora tem muito conhecimento. Eu pago. Porque Me você- ensina a fazer um feitiço. Aí a pessoa da minha equipe ficou horrorizada, sabe? E veio trazendo pra mim isso. Na hora eu falei assim, peraí, né? Eu falei, eu preciso responder essa pessoa à altura, né? Hoje eu não trabalho para as trevas, eu trabalho para a luz. Glória né? a Deus. Eu não negocio o Cristo Pai que eu recebi. Não negocio, não está à venda. Eu não abro mão da minha santidade com porque você Cristo. conta, né, pastora Ellen, toda essa sua vivência do passado para mostrar para as pessoas que não tem profundidade que a mão do Senhor não possa entrar Exatamente. e tirar o ser humano. Exatamente. Ainda que esteja à beira da morte, Deus ele é poderoso para ressuscitar essa pessoa. Exatamente. Então, nós estamos aqui na mesa, no Resgatando Valores, junto com a pastora Ellen, né? Ela que trabalhava com o ocultismo, ex-bruxa praticamente, teve acesso a continentes através do Espírito, né? Exatamente. Mas a intenção aqui é de glorificar o único Deus Exatamente. que teve o poder, que De só me tirar ele, de lá. né? Que só Exatamente. ele pode fazer isso. E Exatamente. te fazer hoje uma mulher corajosa, porque você é corajosa, tá? Eu tô meio assim arrepiada, porque eu nunca tive acesso de perto dessas Sim. coisas. Então, não é que é novo para mim, porque a gente já vai buscando um pouco de conhecimento Sim. na leitura. Mas Sim. não de que alguém já viveu isso. Então, quando você encontra a pessoa e fala, eu fui. Até porque, gente, a gente vai buscar, tá? A gente, que eu digo eu aqui. É isso Até aí. onde isso aqui é verdade. É verdade. E se fosse mentira, ela jamais estaria aqui. Porque Não diante mesmo. a verdade, a mentira não prevalece. É verdade. E eu preciso, né, pelo fato de estar aqui no meio, né, na rede social, Sim. e na mídia, em todos os lugares, eu preciso buscar se isso é uma verdade. Exatamente. E todos que aqui vêm, né, Sim. comigo aqui no Resgatando Valores, não vem contar testemunho, porque se não for verdade, eu tenho coragem. Amém. Eu De falar, sei dá disso. licença um pouquinho, você sabe, né? Eu sei disso. Então não pergunte aí isso. Não fala do que você não sabe. É verdade. Se você está aqui é porque Deus já aprovou e é necessário, tá, pastora Ellen? Você contar isso para que venha nascer um temor nas nossas vidas também Exatamente. e acreditar que o mundo espiritual existe. Sim. E, gente, não ignora não, porque isso é muito sério. É verdade. Né? É Então, verdade. tudo que ela está contando
foi verdade, tem provas. É que hoje não dá para nós colocarmos aqui, né, de pessoas que hoje, né, da sua igreja, né, pessoas que já viu você, que me conhecem, que foram ovelhas minhas, que na verdade são até hoje. Que são até hoje, que garante isso. Exatamente. Então, e contra a verdade... Não há argumentos. Não há argumentos. Mas voltando no testemunho, você ficou muito tempo nessa vida aí. E eu quero só enfatizar, terminar, porque... a pessoa que então, fez a pergunta. por isso, hoje eu não vou dar detalhes. Certo. Algumas pessoas falaram comigo assim, pastora, quando que a senhora for lá, na pastora Zilda, né, no Resgatando Valores... Alguém já sabia que você ia vir? Não, o pessoal, assim, ficavam querendo. Assim, conta, fale, porque as pessoas, né, começam o quê? Querer saber mais desse campo espiritual. Então, quando teve essa situação dessas mensagens, eu falei, eu não vou detalhar nada mais. Tá certo você. Não, porque eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque nem todo mundo é cristão. Tem uns que pegam daquilo ali para fazer. Com toda certeza. O sangue de Jesus tem poder. Nem todo mundo que tá em Israel é israelita. Isso é verdade, é bíblico também. Nem todos que estão em Israel é israelita. Conheço muito crente feiticeiro. Tá? Então, Ai, meu Deus, deixa eu tomar água. Então, a gente começa a observar que nós temos que ter o cuidado em falar. Então, vocês que estão nos ouvindo, não fica nos pedindo detalhes, não, gente. Porque o importante, o detalhe que nós temos que focar é aqui, a palavra de Deus. Queira muito a palavra do Senhor. Queira aprofundar nela. Não queira aprofundar e saber do diabo, não. Não tem necessidade. Mas eu preciso conhecer as trevas para combater. Até certo nível, sabe por quê? Porque até para conhecer as trevas você tem que ter estrutura. Exatamente. Porque para eu estar aqui hoje, eu não seria louca de estar falando algo que não fosse verdade, que eu tivesse debaixo da cobertura de Todo-Poderoso. Eu tenho família que ficou em casa. Eu tenho filhos, neto, esposo, mãe. Pastor também. Eu tenho vida, eu tenho meu pastor, eu tenho minha vida. Entendeu? Que se não fosse verdade, o inimigo poderia fazer isso aqui comigo, me ceifar. Entendeu? Se eu não estivesse debaixo da cobertura do Senhor. Ele consegue, Ellen, fazer isso? Se eu estou na mentira, ele consegue. Porque cada pessoa, quando nós vemos para Cristo e vivemos a mentira, nós damos total espaço para que Satanás entre e bagunce. E não adianta ficar clamando a Deus, não. Porque você deu espaço. Deu brecha. Entendeu? Então, eu falo com propriedade, com responsabilidade. Amém. Tá? Com responsabilidade, até porque foi me aberto essa oportunidade através do seu canal para que eu glorifique o nome do Senhor e que as trevas sejam cada vez mais desmascaradas. Em nome de Jesus. Porque tem que ser desmascarada, desmistificada. Porque essa coisa de que o meu parente incorporou não sei nem quem veio falar comigo, mentira. Não existe. Tudo mentira, não existe, porque quem morreu não volta mais. Tá? Já está determinado. E Satanás, por ter sido anjo de luz, a própria Bíblia diz que ele se transforma, ele materializa naquilo que ele quer para enganar aquelas pessoas que não conhecem a verdade. Ele materializa. Então ele vai materializar, eu perdi minha mãe apareceu. Mentira, não foi sua mãe, tá? Foi Satanás. Vestido de mamãe. Ele copia, né? Ele copia. Ele era anjo de luz. Ele se passa por anjo. Quantas pessoas que ele engana, falando, eis que te digo, minha serva. E é demônio, espírito do engano. Nós presenciamos, né? Ai, meu Deus. Gente, o mundo espiritual é muito sério. É verdade. Mas voltando lá, e fui subindo de nível, porque eles foram trabalhando, dizendo que eu tinha uma mediunidade, porém eu sei hoje que o Senhor Jesus me levantou por profetisa. O Senhor Jesus me levantou como a anunciadora atalaia na terra para profetizar e declarar a palavra dele. E sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Queira ouvir ou não, goste ou não. Porque já conheceu esse lado ruim de mentira. Então fala a verdade hoje com muita certeza e segurança e sem medo. Sem medo. E se, eu quero te matar, pastor, tudo certo. Se o meu pai deixar, tô aqui. Mas o meu pai, o nosso pai, quem cuida de nós, quem trabalha a nosso favor. E ele nos guarda o tempo todo. Então, eu passei por esse processo, fui aumentando de nível até chegar, né, o ocultismo, que eu fui subindo as religiões, as etapas, né, dentro
dos períodos que foi sendo tratado, os pactos que foram feitos, 3 tipos de pactos, né? Que foi pacto de alma, de sangue e pacto de sepultura, que foram alianças para Pacto de sepultura? Sepultura, que a sepultura, né? Eu iria para a sepultura sem declarar para ninguém aquele pacto que eu fiz. Sem confessar para ninguém, eu teria um pacto. Pacto, como tem muitos famosos aí que têm pactos para ficar ricos, para ter fama, glamour, né? Me foi oferecido, você vai ser uma modelo conhecida. E eu passei a subir, né? Passei a desfilar dentro de uma agência de modelo, né? Eu comecei a olhar se essa agência existia, agora eu vou falar o nome dela, não existe mais, Agito Produções e Eventos. Eu tinha um contrato com essa agência e ali eu era totalmente, assim, tudo era manipulado a meu favor, só para me mostrar que eles iriam me colocar um alto padrão, Você entendeu? chegou a contar para mim que eles davam sinais para você? Dava sinais. Quando que tinha os desfiles de moda, né, que são para as grifes, né, quais eu desfilei: Red Point, Vidbula, Tráfico Z, a Bufa, a Tribunal de Modas. Você entrava confiante que ia ganhar? Nesses desfiles de moda, eram desfiles que, né, as grifes contratavam os modelos para apresentar as marcas. Outono, inverno, primavera, verão. Então, aí não tinha essa questão de votação. Mas quando eram desfiles que precisava de votação, por exemplo, teve um evento e nós vamos fazer um desfile que vamos selecionar garotas, Miss 94, que foi a época, a Garota 94. Você assim, ganhou algumas? E eu ganhei, cheguei a ganhar, assim, o muito que eu ficava longe era segundo lugar. Eram todas meninas lindas, loiras, dos olhos azuis. Eu era a única preta menina. E a única jabuticaba no meio. Chegou a ficar rica? Menina rica. Todo o dinheiro que eu pegava, eu depositava lá. Eu gastava com trabalhos, com oferendas, com aqueles espíritos que eu trabalhava para eles. Porque eu queria, quando eu cheguei nesse nível, eu queria aprofundar mais, porque eu queria ser uma bruxa, eu queria chegar a um alto nível. E eu começava, aí você precisa de fazer tal pacto assim. A gente quer que você compra isso. Pagava. A gente quer que você compra isso, a gente quer que você traga isso. E eu tinha aquele amor, eu queria agradá-los também. Vivia comprando tantas coisas. Passei a conhecer outros demônios de níveis, porque tem a escala baixa, que chamamos de Pombagira, Exuns, Zé Pilintras. Ai, que nomes horríveis. São essas coisas horrorosas aí que o povo conhece, que é determinado. Da macumba. Não, macumba é um instrumento de tocar, né? Não é tão forte? Não, macumba não é um ritual. Macumba é um instrumento para tocar dentro das religiões afros. Entendeu? Então, assim, então dentro daqueles terreiros, dentro daqueles, né, daquelas religiões, porque eu comecei com uma religião afro-brasileira, que é Umbanda com Quimbanda, a mistura de África com Brasil, e fui subindo. Então, ali, eu passei a querer agradar muito eles e passei aí, comprava muitas coisas e o meu dinheiro sumia. A cada desfile, eu fazia de 4 a 5 desfiles na semana. A cada desfile, naquela época, gente, de 93, 94, por aí, R$100 era muito dinheiro. Por desfile eu ganhava, sabe, R$100 na noite, era muito dinheiro. O dinheiro não dava para nada. O meu pai trabalhava muito. A gente chegava, tinha dia que a gente comia fubá suado em casa. Uma vida miserável, Miserável. Né? Porque lá fora, eu andava impecável. Eu era uma garota que fazia parte de uma agência, na época, conhecida. E passando fome dentro de casa. O meu pai era um homem super inteligente, só trabalhava para pessoas, né, de renome. E dentro de casa, uma casa miserável, que na minha sala não tinha um sofá para se assentar. Não tinha a minha geladeira ficava vazia, tá? A maior parte do tempo. E a gente não tinha, o dinheiro não aparecia, sumia. E eu era uma vida totalmente, assim, só que assim, aquela ilusão de que eu tinha uma mãe, mas ao mesmo tempo eu tinha um vazio enorme. É como se o meu consciente tivesse aceitado uma mãe. Que delícia, agora eu tenho uma mãe. Mas o meu inconsciente estava entendendo, não está preenchendo, não está ligando. Ou seja, na minha alma não estava ligando.
Porque não era uma aliança de alma, entende? Não era uma Meu aliança de Deus. alma. Porque a aliança de alma seria com a minha mãe verdadeira. E aquela aliança que estava ali era uma aliança mentirosa, diabólica, então ela era superficial. Então, ou seja, o que é trevas não te traz paz. É verdade. Traz um falso conforto. Então, trouxe um falso conforto para mim. E eu fui aprofundando, fazendo pactos, e ali eles começaram, né? Eu fui aprofundando nos pactos, né? Pacto de alma, pacto de sangue. O pacto de sangue teve um pequeno corte, uma parte que eu não quero trazer aqui, porque não é legal. E aí teve que eu tive que beber sangue humano com sangue de animal. Você bebeu? Além de ter feito um corte numa parte que eu não, né, não é legal trazer, eu tive que tomar o sangue de animal com sangue humano. E eu sempre fui muito nojenta. Eu sempre fui... mas eu consegui tomar aquilo ali e falei, tá tudo certo, porque Ai, que horror, agora eu gente. sou nova. Né? E pacto de alma, né? Você vai ser modelo... Você vai para Miami, o mundo inteiro vai te conhecer. Você chegou aí? Não cheguei. Porque Mentira, Jesus, né? Jesus não deixou, né? Jesus me pegou primeiro. Resgatou antes. E ali fizemos aqueles pactos, e aí aquele pacto de alma, eu vou te dar tudo. Só quero uma coisa. Eu falei, o quê? A sua alma. Ele pediu a sua A alma. minha alma. Tem pessoas que acham que isso é besteira, coisa de... é coisa de crente, não tem nada a ver. Gente, isso é muito sério. Ele pediu a minha alma. Ele falou comigo assim... eu vou te dar o mundo. Eu vou te dar... Você vai ser uma modelo conhecida, você vai ter dinheiro, você vai ter nome, você vai ter poder. Você vai ser desejada, você vai ser amada. Você vai ser a sensação da sua geração. Mas eu quero uma coisa só. Eu falei, fala logo, eu vou te dar. O que você quer? Sua alma. Só isso. É mesmo. Só isso. Porque pra mim eu não sabia o valor de uma alma. Lembra que eu não conhecia? A palavra. Pra mim a alma não era nada. Falei, te entrego agora, vamos fazer. Como que a gente vai fazer? Ele falou, calma. Em alguns desfiles eu vou te mostrar o que eu posso fazer para você ver aonde eu vou te levar. E foi aonde que nos desfiles eu passei a ganhar em primeiro lugar, e aonde que quando eu olhava para os jurados, aí tinha alguém com uma piscadinha, me dava uma piscadinha, que eu ia para a passarela e fazia a passarela sempre com o T. Eu fazia a ponta do T quando eu voltava, que eu vinha, que eu dava uma olhada para os jurados, que o desfile a pessoa tem que dava uma olhada, aí ele estava lá e fazia isso. Aí eu já sabia, ganhei. Meu Deus. Já sabia, ganhei. Ele manipulava os jurados, ele conseguia manipular o ambiente. Quantas pessoas que estão riquíssimas aí, gente, se vendem para Satanás, vendem a alma para Satanás. E eu falei, Tron, vamos fazer, fizemos o pacto, não vou entrar em detalhe também, tá? Como é feito, não vou entrar, mas entreguei a minha alma. Você entregou? Entreguei, falei, ela é toda sua, fica à vontade. Ai, meu Deus. Então, e o pacto de sepultura você nunca vai contar pra ninguém. Você vai pro túmulo com esse segredo. Ele falou isso pra você? Falou, você vai pro túmulo. Eu tô aqui contando, né? Já contei, amor. Porque nunca foi verdade, né? Ele é um mentiroso. Gente, o poderoso me alcançou. Pra que sangue. temer? Pra que temer? Nada. Glória a Deus. Então, assim, o Senhor é lindo. E aí foi passando esses processos, comecei a ser trabalhada, desenvolvida, ser envolvida em alguns rituais de sangue, ser envolvida em alguns rituais que também não é legal, rituais de intimidade, tá? Rituais de intimidade que também não é legal a gente trazer. Você sabe... Gente, sexo, principalmente dentro do ocultismo, ele é ritual. Quando o Senhor vem falando conosco do sexo só depois do matrimônio, é porque o sexo, ele é o quê? Aliança. Aliança. Quando Deus dá... É um pacto também, né? É um pacto. Porque ele é aliança, então ele faz uma junção. Ele se torna um pacto de alma. Então, alguns rituais de níveis mais elevados, que sai desse nível aí de Umbanda, Candomblé, esses níveis, aí sobe depois do ocultismo, a magia negra, o ocultismo, e vai subindo os níveis. Acontece muito essa questão de
troca de sangue branco, que é esperma, tá? Rituais, né? Rituais aonde que tem muita promiscuidade, tem muitos rituais ali de entregas com sexo no meio daquele grupo ali. Sabe? O chamado troca de casais, sabe? Aquela promiscuidade. Como que tem um nome aí fora, no secular, não sei se eu já ouvi falar alguma coisa, suruba, alguma coisa assim? Esses nomes que eles falam que é uma mistura de todo mundo junto. Isso é ritual diabólico. Meu Deus. Porque Deus não fez o homem para ter esse tipo de prazer. Esses prazeres descompassados, descompensados, essas coisas promíscuas que vão... Você está entendendo? Deus fez o homem e a mulher para quê? Para um ser do outro, para procriação, para multiplicação e para Eva ser de Adão, para gerar em Adão o quê? Um auxílio para não faltar nada para Adão. Nem no campo, em nenhum campo, até mesmo no campo íntimo, para que ela suprisse Adão e Adão também suprisse ela. Então acontecia, achei o nome, Espírito Santo, obrigada, orgias. Orgias. Porque a palavra suruba é feia, né? Ela é muito, né, baixa. Orgias, que é feia também, mas melhor um tiquinho de nível. Vamos dizer aqui. Então, assim, fomos e vivemos coisas assim. Vivemos coisas assim. Aquele líder não podia ter namorada, não podia casar, mas ele tinha que ter sexo com homem. Aquele líder tinha que ter sexo com o homem. A gente vivia entre pegas e amassos e coisas assim. Eu vivi a experiência de que a gente, ali comigo, tinha algumas mulheres que trabalhavam com um espírito cigano, tinha pacto com um espírito cigano. A outra tinha, um chamava Estevão, tá? Um espírito por nome de Estevão, cigano. O outro chamado Francesco, tá? Francesco, ele era da França. E o outro era Negão, ele era africano. Essas mulheres tinham pacto com esses 3 demônios. Esse da França, ele era vampiresco. Essa mulher que trabalhava junto, eu era a 4ª que trabalhava ali servindo. Esse da França, ele sugava o sangue dela. Ela não tinha nem menstruação mais. Pensa numa mulher que era branca, transparente de branca. Não posso falar o nome. Pensa numa mulher que tomava sangue direto e na casa dela o congelador era cheio de carne, que ela comia carne viva assim, com sangue. Porque ela tinha pacto com esse demônio da França, Francesco. Ai, que horror, gente. E eu tinha pacto com aquele demônio chamado Baby do Inferno. Então, as 4... Você chegou nesse nível, Nesse nível. E a gente tinha... E ali você já pode entender sobre as orgias, ali você pode entender sobre os tipos de coisas que acontecia, os domínios. Se eu fizesse qualquer coisa que desagradasse eles, eu apanhava na cara. Pá, tapa no rosto. Pá, apanhava. Eles batiam em você? Muito, muito, muito. Porque você fez o contrário do que nós falamos. Eu apanhava em casa, eu apanhava na rua, eu apanhava lá. Do nada eu tava aqui, eu sentia pá, pá. Já chegou vez na rua eu atravessar a encruzilhada. Porque tem a tal da encruzilhada fêmea, a encruzilhada macho. E tem essas questões. Eu passar a encruzilhada e eu tomar uma surra e eu cair na rua. Ninguém via nada, mas eu senti os golpes. Inclusive, minha filha foi vítima uma certa vez de ser toda arranhada. Ela acordou com essa parte dela aqui toda garras, toda arranhada. Mas em um outro momento eu trago sobre isso, como que funcionou e por que isso aconteceu com minha filha. Minha filha foi vítima e eu vi os arranhões, eu tive que trabalhar com aquilo, mas um outro momento. Nada, sim, aqui do pescoço aqui, ao colo todo, garras. Ela deitou comigo na cama e ela acordou com garra por algum período de alguns dias, mas um outro momento eu trago sobre isso, porque agora a gente vai ficar aqui nesse 1000, né? Eu preciso concluir aqui. Então,
passou esse período, então a gente tinha esse envolvimento e tinha essas coisas muito ruins que acontecia. Coisas ruins como ir para cemitério, pegar, né, aquele líder ter sexo com cadáver, coisa que eu não vi com meus... coisa que eu não vi com os meus olhos, mas ali, né, era dito ali entre a gente. Ele era uma pessoa aparentemente legal, mas era um homem totalmente escravo, porque ele tinha que ser homossexual. Ele tinha que ser homossexual. Ele não podia ter mulher. Ele tinha uns demônios de hierarquia, de pombagira da hierarquia de Lilith, que dizia para ele que ele podia ter sexo só com homem, não com mulher. Então, ele se transformou num homossexual. Ele era um homem lindo. Não estou falando não sei se ele existe, ele é vivo ainda. Mas, e ali foi passando o tempo e a gente envolto em tantas essas coisas, ali dentro acontecia muitas coisas, e desenvolvendo, e eles passaram a me desenvolver no ocultismo para ser bruxa, vários trabalhos, várias coisas até dentro do crânio defunto, aquela questão de entrar para um cemitério, fazer um encantamento e deixar ali aquele porteiro totalmente hipnotizado. Você fazia isso? Para entrarmos, violar túmulos e sair, e depois de sair falava algumas línguas e o porteiro voltava. Você hipnotizava? Aquele líder fazia, eu estava junto. Mas no meu período eu aprendi a hipnose. Eu passei a dominar algumas pessoas com a hipnose. A hipnose é diabólica? A hipnose, para mim, ao meu ver, ela é diabólica, porque a gente encontra alguma base bíblica pra gente hipnotizar alguém? Não. A gente não encontra. Qual o motivo? Bom, eu nunca vi. Qual o motivo de hipnotizar alguém na Bíblia? Porque dentro da na Bíblia, terapia, né, tem uns momentos que eles ensinam. Nós não estamos aqui nem para entrar nisso, gente. A gente está falando do que eu vivi. Porque, assim, a Bíblia ela traz o quê? Consciência. Talvez, né, os terapeutas trabalham a questão de uma hipnose para buscar lá atrás. Eu não sei, mas eu trabalhava não é bíblico e não é de bíblico. Deus. Eu nunca achei, tá? Eu até quero, se tiver algum pastor que queira me ensinar, eu estou aqui para aprender. Mas eu nunca achei, até porque Jesus veio trazer lucidez para nós. Perfeito. Ele veio nos trazer lucidez. Lucidez em Cristo Jesus, tá? Então eu conseguia manipular mentes, manipular comportamentos, fazer com que pessoas fizessem o que eu queria. Você fazia isso? Fazia com que pessoas me dessem o que eu almejava. Homens que eu queria, eu batia o olho e falava, esse vai ser meu, eu trazia. Outra coisa que é importante, pessoas que vivem pegando coisas emprestadas, cuidado com isso. Fulano, meu batom emprestado. Tem pessoas que estão no ocultismo, que consagra perfume, consagra roupa, consagra batons. Se você usa aquele espírito, aquilo ali tem uma influência. Porque se a pessoa consagrou, não vou entrar em detalhe, porque o Espírito Santo mandou calar. Mas cuidado, não pegue. Eu ia dar o detalhe aqui, mas não vou dar. Cuidado. Com roupa também, né? Com roupa, porque às vezes sapato. A pessoa empresta minha blusa pra você. Sapato, dependendo dos passos da pessoa. Olha onde aquela pessoa caminha. Qual é o caminhar? Se é um caminhar de vida justa ou de promiscuidade? Quem calça um sapato daquele? Gente, tudo é ligação. Tudo é ligação. A pessoa tá dando abertura para aqueles demônios também virem? Na verdade, não vamos dizer que é abertura, mas são influências. É o mesmo que você deixar... porque se está dando abertura, está sendo já influenciado por aquilo ali. Se eu pegar uma roupa, por exemplo, eu pego uma roupa de alguém que serve Satanás e visto, qual que é a influência que tem na minha vida? Trevas. E se for um cristão? De verdade, um cristão, né? Não crente. Porque daí... Se for um cristão, então... Ele nem vai pegar nada emprestado. Não, porque... não vai. Mas aí você pega o quê? Você pega o quê? Você pega unção. Quando a gente vai ver Elias subindo, ele deixa a capa para trás. Mas eu digo assim, existem pessoas que são cristãos e que têm amizade com esse tipo de pessoas e que não sabem, na verdade, se essa pessoa é uma pessoa que mexe com esses trem aí, né? Sim. E se essa pessoa aqui, entre aspas, tá? Vai pegar retaliação, vai pegar problema.
Vai lá e pega uma roupa Vai emprestada. pegar problema. É igual casa, gente. Casa. Você vai morar na horror, casa, gente. você vai morar na casa. Você não sabe quem morou lá antes. Tem que limpar o ambiente para morar. Consagrar, né? Consagrar. Chega na casa, mora. De repente você tem um quadro, você vive um quadro tranquilo. Começa a morar na casa nova, tudo lindo. Começa tanta briga, começa dinheiro sumir, as coisas ficarem esquisitas. Porque quem morou anteriormente fez daquela casa um altar a Satanás. Você não sabe, não consagrou a casa, não fez a limpeza na casa. Então, e aí? Eles continuam atuando. Continua atuando. Porque os demônios, eles querem continuar atuando em todo lugar para quê? Destruir a imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Então, aonde ele tiver a oportunidade de atuar, ele vai atuar. Ele vai atuar. Nem que seja um pouquinho. É igual a questão de pôr a mão na cabeça. Eu não deixo pôr a mão na minha cabeça. Minha cabeça tem uma ligação com o Senhor. Eu tenho um elo com o Senhor que não é qualquer um. Só se o Espírito Santo falar assim, põe, não venha colocar a mão, não. Não venha colocar. Não Sabe sabe por quê? que a pessoa tem. Passa. É portal de verdade. passagem. E eu manipulava pessoas com toque, manipulava pessoas com olhar. Com olhar. Com olhar eu trazia, com olhar eu dominava, com olhar eu influenciava a mente. Meu Deus. Então, assim, isso é sério. As pessoas que estão na luz precisam estar mais atentos. Aí eu tenho que conhecer sobre o ocultismo? Não, você tem que buscar no Espírito Santo o que ele quer te revelar. Isso. E ficar atento que o Senhor, quando veio dizendo para nós, seja manso como a pomba e prudente como a serpente, é para realmente ser. Porque esse mundo jaz no maligno. E ele vai usar de todas as estratégias para ele atingir não só aqueles que ele já dominou, mas inclusive aqueles que estão dentro da casa de Deus. Porque quem tá com ele já faz as práticas dele, né? Então ele não tem por que querer destruir, maltratar. Já faz as práticas dele. Exatamente. Se ele vai querer enganar. E eu achei muito importante essas suas colocações, porque muitas vezes Satanás vem, né? Alguns dizem até com um sapatinho de algodão, sem fazer muito barulho, e entra pelas escolas. Entra, né? Nas crianças, Exatamente. nas creches. Isso. Gente, criança que chora, assim, que chega a tirar a paz de qualquer Isso que é Exu Mirim. Menino de Angola, Erês. Mas criança é anjinho, o demônio não pega. Gente, acorda. Quantas vezes eu repreender, eu me lembrei agora contando aí. Eu entrei numa sala de aula da 5ª série que nenhum professor quer, né? Pegar esses adolescentes. E essa tal diretora chegou assim para mim, para uma amiga minha, que é psicóloga também, e falou assim, olha, Zilda, eu tenho uma sala aqui e eu não tenho ninguém. Você é a 4ª professora, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso, que não consegue dominar essas crianças. Eu falei, não é possível. E eu fui ali para cobrir um tempo só, não era, né? Eu estava em outra determinada situação. E era 5ª série. Pois é. Na cidade. Eu falei, ok, manda para mim, pode mandar. Eu quero essa 5ª série. Sim. Faz alguns anos aqui, não está muito longe, não. Eu orei antes de sair da minha casa, para me assinar esse contrato, que eu ia cuidar dessa sala de aula por um tempo ali. E era 2 5ª série. Uma 5ª ficou com uma amiga e a outra ia ficar comigo. E a pior, ela falou, eu não tenho para quem pôr. Eu falei, pode me dar. Glória a Deus. Mas eu fui com temor. Amém, Jesus. Com muito temor. Quando eu cheguei assim na porta da sala, estou falando de demônios que atuam na vida de crianças. Sim. E isso é muito forte e é muito Sim. verdadeiro. Gente, Sim. quando eu cheguei na sala de aula, pastora, aquele alvoroço. Sabe? Assim, 35 crianças gritando ao mesmo tempo, jogando papelzinho, aquela bagunça, subindo na carteira. E eu fiquei assim, assustada. Mas eu cheguei na porta da sala de aula, com a minha pasta, né? Fiquei uns 5 minutos assim, e eles gritando. Eu não falei nada. Gritando. E na minha mente, você começou a contar, eu lembrei aqui, gente, eu preciso dividir isso aqui com alguém. Amém, Jesus. Eu comecei a repreender, tá? Amém. Eu comecei a repreender e falar, demônio, você vai sair de todas as crianças. Amém. Agora, em nome de Jesus. Vai na mente, vai pegando tudo que é teu. Pelo poder do sangue de Jesus, você vai sair agora. E eu fiquei na porta com a pasta ali por uns 5 minutos. E foi sentando um por um. E eu não abria a boca. Dona, e eu não abria a boca. E na minha mente, eu sentia que era demônios nela. Pois é. Pois ficou.
Em 10 minutos ficou um silêncio. Isso, um silêncio, Ellen, assim que eu fiquei. Silêncio, é que nem isso, assim. Aí eu entrei, eu dei 7, 8 passos, cheguei na mesa e coloquei minha pasta. Eu sentei e depois eu levantei. E eles não deram um pulo. É como se eles ficassem tudo que silêncio. Aí eu falei, boa tarde. Boa tarde. Gente, é maravilhoso cuidar de criança. Passou alguns minutinhos, a testemunha dela, tá, irmão? Só que eu preciso entrar nisso. Porque foi uma experiência que eu vivi. Isso. Entendeu? E que você estava dizendo que os demônios atuam. E atuam mesmo. Com 15, 20 minutos, a diretora chega, porque a sala ficava próxima à diretoria. Ela chegou, olhou assim, tá tudo bem aí, pro? Tudo bem. Aí eu fui falando bem baixinho. Eu falei, olha só, eu não vou passar nada no quadro. Aí, não, mas não gritem. Resumindo tudo isso aqui, eu falei, nós vamos descer para a quadra. Sabe o que a gente vai fazer? Sentar no chão e conversar. Pronto. Fazia 2 meses que eles estavam de castigos, porque eles não podiam ir para a quadra. Que essa classe batia em outras classes. Ninguém queria. Eram os demônios mesmo que estavam atuando nessas crianças. E ali eu consegui levar. E foi uma luta para mim conseguir sair de lá. Porque eles não queriam deixar. Sim. E Jesus libertou aquelas crianças. Glória a Deus. Cada um deles que vinha até a mim ali, eu processava a bênção de Deus sobre a vida daquelas crianças. Hoje eles já são homens e mulheres. Glória a Deus. E encontro alguns na rua e falam, lembra aquela vez? Eu lembro. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que Jesus, ele também quer esse comprometimento, que nós que temos acesso a essas crianças de escola, que temos que ter fé para acessar e ter sabedoria de Deus. Mas tudo aquilo era demônio. E a diretora falou, Zilda, você está de parabéns. Amém. Quantas outras salas? Eu falei, nenhuma. Eu só quero essa. Amém, Jesus. E Jesus libertou. Amém. E com o tempo, é claro, que daí eles começaram a ir para a quadra todos os dias. E a minha prova era uma prova diferenciada de toda. Eu sou de quebrar protocolo. Aleluia, Jesus. Por isso que um pouco desafiadora. Meus alunos vão ser os melhores da escola. E aquele ano foi os melhores da escola. Glória a Deus. Com uma educação assim de outro nível, a ponto de pais ligarem para mim, mandarem mensagem. O que você está fazendo com meu filho? Então, esse é um exemplo de que tem que colocar o Senhor na frente, repreender os demônios e pedir estratégias. Porque muitos, quando vê os filhos assim, batem. A rebeldia. Espancam. Xingam. E até pais que a gente vê aí, né, nas notícias que matam. Porque a criança estava assim, quando vê o inimigo, tira proveito daquilo ali. Matou uma criancinha porque ela estava gritando. E não era criança. Não era criança. Porque esses demônios mirins, eles atuam justamente para descontrolar o ambiente, levar os pais ou os professores ou as pessoas à loucura, ao estado de estresse, à falta de paciência. E realmente espancá-los para criar neles o quê? Traumas. Revoltas. Por isso que hoje, né? Hoje eu atendo pessoas que têm traumas porque foi muito espancado como quando criança, porque os pais não entendiam que tinha manipulações diabólicas, influências ali, e fazia o quê? Espancava. Ao invés de fazer isso que você fez. Por isso que hoje Jesus prepara esse dia para nós estarmos aqui no Resgatando Valores, dividindo essas experiências, né? Que é possível uma casa reinar a paz. Não é passar, reinar a paz, a alegria. Porque às vezes esse espírito, porque eu acho que toda gritaria é espírito diabólico. Pessoas que não têm paciência, qualquer coisa, xinga. Eu tô falando isso no meio de cristãos, tá? Não é aqueles que já fazem as práticas. Precisa de ter paz. Sim, é verdade. E o inimigo, ele não economiza. Ele usa qualquer um que ele pode usar se der em legalidade. É verdade. Até mesmo dentro da casa com as crianças. Porque são indefesos, né? É verdade. Tem crianças que começam assim do nada, começa a gritar. E você vai ver aquilo assim, a mãe fica lá de cabeça. Esses dias eu fui em um posto de saúde. Tem um bebê de 8 meses. Essa criança grita. Aí aquilo me incomodou demais. Pois é. Falei, a senhora deixa eu segurar seu bebê? Ai, tó. Assim mesmo, Peguei aquele bebezinho, Ellen. E começou a ministrar. E eu comecei a passar a mãozinha assim no bebê. Sim. Tava assim o posto de saúde, né? Do SUS, que eu fui um posto de saúde do SUS. Eu fui buscar um exame e era uma fila enorme. E eu fiquei lá. E esse bebê foi acalentando. E eu fui repreendendo, gente. Porque são demônios. A criança não tinha nada, porque ele acalmou.
Pois E é. nós precisamos ter esse entendimento. Exatamente. A gente vai para... trabalhava também com esfriamento de casais, tá? Você trabalhava? Com esfriamento. Então, os casais, quando tem aquele problema na área íntima, não, antes de casar tá naquele fogo. Casa, o fogo sumiu. Começou a dar uma frieza, né? Tem isso, Ellen? Tem até umas pregações aí do pastor Cláudio, que eu acho, Cláudio Duarte, que eu acho o máximo. Ele Que é top ele, né, mesmo. ele dá uns exemplos assim, que falando a verdade, mas de uma forma até engraçada, né, que nos ensina. Mas é verdade, tá lá antes de casar, tá subindo as paredes, pegando fogo, né? Botando fogo no arraial. Mas depois que casa, virou irmãos. Entra um esfriamento. Eu fazia trabalhos, eu tinha pensado que eu ia trazer, como eu ia fazer. Mas o Espírito Santo falou assim, não vá, porque senão muitos que vão ouvir vai pegar e vai fazer. O casal fica totalmente sem desejo pelo outro. Frio, 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 frio. Outra coisa que fazíamos, fazer a casa pegar fogo, brigas terríveis. Outra coisa que fazíamos, pegava osso de defunto e raspávamos, tanto da parte do crânio para levar à loucura. A pessoa que chegávamos ali em um lugar assim público e punhamos o pozinho, quem ingerisse, se fosse do crânio, ficava louco. Se fosse da perna, de outra parte, dava feridas. Começava a abrir feridas e aquelas feridas que ia para médico e não fechava, tá? Então, e sobre o crânio, a pessoa ia pro Galba Veloso, pro sanatório e o médico não descobria a causa. Loucura. Outro caso que nós trabalhávamos, que fazia muito, gente, era algo assim, às vezes chegavam mulheres ali que tinham um amante. Essas mulheres, essas madames que tinham amante, porém era casado com, né, um homem que ela não amava mais e queria que esse homem morresse. Meu Deus. Aí ela pagava pra gente, a gente fazia o trabalho o quê? Aquele demônio ia lá, matava dormindo. Vocês faziam esse trabalho? Matava dormindo. Você já teve a experiência de estar ali dormindo e como se está tentando acordar, alguma coisa te sufocando, ou alguém tentando correndo atrás e tentando te matar e você querendo gritar e a voz não sai, e tem alguns casos que é a paralisia do sono, né? Mas a gente vê que demônios trabalham. Algumas pessoas vão lembrar do Fred Krueger, né? Esse filme que tinha. Eu não conheço. O filme que tinha, acho que na minha época de adolescência, não durma, porque ele vai entrar no seu sonho. Ele matava a pessoa dormindo. Aquilo é real. É real. A gente fazia, aquela madame pagava caro. Sabe o que eu acho interessante? Hoje, se a pessoa vai numa igreja evangélica, se o pastor fala de dízimo e oferta, eu não vou dar meu dinheiro para esse pastor, todos os pastores são ladrões. Mas quando chega dentro de um centro, ou seja, dentro de uma religião pagã, paga milhões e não reclama. Aí você vai devolver a Deus algo que é bíblico, para Deus dele, repreender demônios na sua vida. Que absurdo! Nas igrejas de evangélica, tudo pede dinheiro. Para ir lá no terreiro, você paga, né? E não paga pouco não, tá? Para ficar preso. E você chegou a comentar? Essas madames pagavam caro. E aí, sabe o que esses demônios, só concluindo que eu te interrompi, falava, não. Tanto, exemplo, vou dar exemplo, 3 mil eu pago. Porque eu quero ficar com a riqueza dele e com o meu amante, que é novo. Nós vamos asfixiá-lo. Aí vocês faziam sabe o que eles faziam? Que quando aquele espírito manifestava, ele vai morrer de morte morrida. Gente. A perícia vai chegar e vai falar, morreu de morte morrida. Porque nem no laudo... Infarto. Morreu dormindo. Nem no laudo caracterizava nada. E era um trabalho que vocês haviam feito. E aquele demônio ia lá, sufocava a pessoa na noite. E ele contava depois que ia fazer? Não, na hora a gente preparava, fazia a entrega com aquele dinheiro, comprava tudo ali, fazia a entrega e aquele demônio entrava em ação. Porque também, detalhe, ele só entrava em ação depois que ele recebia o dinheiro, tá? Fica ligado. Fica ligado. Que essa conversa, porque eu não vou na igreja de crente porque só pede dinheiro. Lá fora você tem que pagar, é caro. E mesmo assim pro engano, pra mentira.
Porque Meu aí entrava ali, Deus. fazia aquilo ali, mas aquele espírito não saía da vida da pessoa, destruía a vida sentimental pro resto da vida. Porque pessoas que pagam lá atrás trabalhos e hoje, mas eu sou dizimista, mas a minha vida financeira não anda, vai lá, faz oferta de remissão de culpa, tá? Porque você pagou lá atrás para demônios que entrou na sua vida financeira e na sua vida sentimental. E você tá preso lá atrás. Porque aqui no mundo físico, tudo que movimenta aqui ativa o mundo espiritual. Sim, A Bíblia diz, Mateus 18, que ligar na terra será ligado? no céu. O que desligar na terra será desligado? No céu. Tudo que é gestos, palavras, ações, movimentou, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? Lá em Malaquias 3:8 em diante, sobre a oferta alçada, eu não estou entendendo. Ou você está presa na árvore geracional, lá atrás das maldições, ou você pagou trabalhos lá atrás, queridão, e vai lá limpar a bagunça que você fez.